Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Por Lúcia de Fátima, Duarte Vieira, 7 dias de falecimento de Hélio Tomado e de Pércio Piveta, pela recuperação de irmã Letícia, que se encontra hospitalizada. O chamado dos 12 apóstolos se torna estímulo para a nossa vocação de discípulos missionários de Jesus. Coloquemos nossos dons a serviço do reino de Deus e da Igreja, fazendo sempre a opção pela paz e pelo bem. Iniciemos nossa Santa Missa cantando. Mas ele vai dizer: eu não vou vingar, eu não vou matar, porque eu não posso fazer mal a quem foi ungido por Deus. Davi
diante do inimigo, o rei Saul. No Evangelho, qual é o Evangelho de hoje? Jesus chama os 12 e diz a Bíblia, e ele escolheu quem ele quis. Escolheu Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, Tadeu, escolheu eu, escolheu você. E Deus continua chamando, Deus continua convidando, mas às vezes é tão difícil a gente responder o chamado. Como nós não temos tempo para Deus, para as coisas do mundo, tiramos tanto tempo. E no chamado de Deus, às vezes temos medo, recusamos, não queremos compromisso, o Padre não quer o compromisso, mas Deus chama. Por isso nós vamos pedir perdão. Na inocência das crianças, inclinemos nossa cabeça, fechemos nossos olhos e as crianças pedem perdão de nós. Quantos viveram esta festa e já estão na eternidade? Amigos, parentes, pessoas que construíram esta comunidade do apoio. Recebemos, coloquemos nossos falecidos. É o nosso coração diante do Senhor.
eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos ensinar. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo o Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas, que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta. E os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se e disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na luta, renunciando a matar-te. Poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém,
Pois em vós se abriga minha alma, de vossas asas sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Piedade, Senhor, tende piedade. Lanço grito ao Senhor Deus Altíssimo, a esse Deus que me dá todo bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo. A humanidade a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Vamos sentar um minutinho, fazendo favor. Queridos irmãos e irmãs, que na comunidade
terminando esses novenários em honra ao grande e glorioso mártir São Sebastião. Quanta coisa bonita nós aprendemos dos santos, quantas coisas bonitas os santos, eles nos fortalecem na fé. Nós aprendemos na igreja que olhar para uma pessoa que viveu a santidade não é algo impossível, porque nós também recebemos o dom da santidade. No dia do batismo, nós recebemos sobre nós, o padre colocou uma veste branca, e aquela veste branca diz isso: por esta veste branca, seja testemunha de Cristo e viva a tua santidade. Todos nós recebemos a graça de ser santos. A gente olha São Sebastião, olha tantos santos, mas no mundo de hoje tem muitos santos, tem muitas santas que a igreja não sabe. Tem até parentes nossos que já estão na santidade e que nós não sabemos. E um dia, na hora da morte, nós vamos encontrar com esses nossos parentes que já são santos. Então a santidade não é algo impossível, é algo possível. No domingo retrasado, nós vivemos o batismo de Jesus, e naquela missa do batismo, não sei se teve missa aqui, mas naquele dia nós fizemos a renovação das promessas do batismo. E naquele dia, do dia do batismo, domingo retrasado, o padre perguntou: renuncias o pecado? Renuncio o que não presta? Renuncio. E teve uma hora que o padre perguntou: você renuncia o demônio, que é o autor e princípio do pecado? E nós dissemos: renuncio. Então ser santo não é difícil. É renunciar ao pecado, é renunciar o que não presta e renunciar ao demônio. E foi isso que Sebastião fez. Nós também vamos viver a santidade se nós fizermos isso também. Renunciar o pecado, porque a santidade é uma graça, um dom que Deus dá a cada um de nós. E Sebastião, ele viveu esta plenitude, né? Tanto que na hora que ele vai ser morto, claro que ele não morreu com as flechas, depois ele foi degolado, mas justamente na hora que ele vai ser morto, degolado, o imperador romano diz assim para ele: Sebastião, ou tu nega a fé em Cristo, ou tu morre. E ele diz essa frase antes de morrer: prefiro morrer do que negar a fé em Jesus Cristo. É isso. A santidade é isso. No mundo que nós vivemos é tão fácil negar a fé, é tão fácil negar Jesus Cristo. Quanta gente já negou o batismo, quanta gente já negou a religião, quanta gente nega Jesus no mundo de hoje. E justamente jamais pode ser santo aquele que nega Jesus Cristo, nega a fé. Bonita essa frase de Sebastião: prefiro morrer derramar meu sangue do que negar a fé em Jesus Cristo. E é isso que nos diz a palavra de Deus. Nesta sexta-feira, como nós aprendemos na liturgia, a igreja, ela se abastece dessas duas mesas: a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Primeiro, esta mesa que ilumina, que mostra o caminho, como diz o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, no versículo 105, ele vai dizer o quê? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus olhos. Depois dessa mesa, eu vou me abastecer dessa, porque daqui a pouco é o que diz o prólogo de João, João capítulo 1. O que diz o prólogo? João resume toda a Bíblia no capítulo 1, e a palavra, ela se faz carne. Eu só posso ir para esta mesa depois que eu passar por essa. Eu nunca posso ir para essa sem antes ir para essa, porque a palavra que me ilumina, daqui a pouco diz João, a palavra se fez carne, se faz carne, e é esta palavra que nos sustenta na caminhada. E o que diz essa palavra hoje, Padre? Nós estamos lendo, já desde semana passada,
Vem o livro de Juízes. Sansão foi um juiz. Gedeão foi um juiz. A Bíblia vai falar de uma mulher que foi juíza de Israel, na história bonita de Débora, uma grande mulher na Bíblia. Depois do livro de Juízes, Israel é governado por reis. Aí começa a monarquia. E o livro da história dos reis de Israel está no livro de Samuel. E Samuel foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E nesta semana a gente leu a história da escolha do segundo rei de Israel. Deus deu a Saul, ungiu Saul como rei, mas Saul não andou no caminho de Deus. E Deus disse a Samuel: eu vou tirar ele do poder e vou colocá-lo outro, porque Saul não seguiu o meu caminho. E aí vem a história de Davi. Samuel, ele unge Davi. E nós vimos essa semana que Davi, um guri de 15 anos, que cuidava do rebanho no morro, ele foi ungido. Jessé tinha 8 filhos, e cada um passou na frente de Josué, diz a Bíblia. E cada um passou, e Josué passou um bem grandão, filho de Jessé, e Josué disse: esse aí vai ser rei, porque é o maior, mais forte. E Deus disse assim essa semana para Samuel: cuidado, tu vê a aparência, mas eu enxergo o coração, não é isso aí. E passou os 7 filhos, nenhum foi escolhido. E Samuel pergunta: Jessé, tu tem mais algum filho? Tem um de 15 anos. Estava cuidando dos cabritos no morro, chama. E a hora que Davi, um menino de 15 anos, aparece na porta, Deus diz: é esse aí. Derrama óleo na cabeça. Esse vai ser o quê? Mas é esse aí, Samuel. Mas por que, Padre, o senhor está falando isso? Para explicar a leitura de hoje. E qual é a leitura de hoje? É o ódio de Saul. Saul, quando soube que ele ia sair de rei, e Deus ia colocar um outro no lugar dele, ele se encheu de raiva. E vocês notaram ali no começo da leitura que ela leu, que ela disse assim: Saul foi atrás de Davi com 3.000 soldados. Interessante. E hoje nós vimos o quê? Uma leitura bonita, um diálogo de 2 inimigos. Saul tinha ódio de Davi. Saul disse: eu vou matar Davi, porque ele vai roubar o poder que eu tenho de ser rei. E começa essa perseguição. E hoje a Bíblia diz que Saul entrou numa caverna com os soldados. E diz que quando entrou, mas Davi estava lá escondido no fundo da caverna. E os soldados de Davi estava com 300 homens. E Saul com 3.000. Um soldado disse assim: é agora. Pega a lança e crava no coração de Saul. Deus está te entregando o inimigo. É agora, Davi. Ele está dormindo. Vai lá, pega a lança do lado dele e crava no coração. Deus está te entregando o inimigo na tua mão. É a oportunidade. Ele quer te matar. Vai lá agora, aproveita a acaba com ele. E aqui a gente vê uma coisa bonita. Davi olha para o soldado e diz assim: eu não vou fazer isso, porque eu não tenho direito de matar alguém que foi ungido pelo Senhor. Aí ele vai lá, entra quietinho, corta um pedaço do manto de Saul, e depois ele vai para a porta da caverna e grita: Saul, eu tinha o poder de te matar na minha mão, mas eu não fiz isso porque eu sei que tu foi ungido por Deus. Mas é tu, Davi, né? Olha o teu manto aí, se não está cortado, tira de pedaço do teu manto para aqui. O que nós aprendemos para com esta leitura? Uma coisa que eu digo para vocês: a maior vitória de Cristo é o perdão. O perdão é a vitória de Deus. É preciso, se nós olharmos esta frase de Davi, eu não posso fazer mal a quem foi ungido por Deus. Eu fui ungido por Deus. Você foi no batismo e na crisma, ungido bem na testa. Eu não tenho direito de fazer o mal para o
vai ser meu inimigo. Olha Saul, o maior inimigo de Davi. Ele tinha tudo para se vingar. A vingança não leva a lugar nenhum, gente. Agora, quando a gente aprende a dimensão do perdão, o coração da gente se cura, se liberta. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. E não tem coisa pior do que a gente ficar remoendo, e a gente não sai daquilo, não se liberta, e a gente fica doente, não adianta, não tem coisa pior do que a gente ficar remoendo as raivas. As raivas. E as raivas vão corroendo a gente. A raiva é a mãe de todos os males. Da raiva vem aquele ódio, vem a inveja, vem a vingança, e a gente vai se acostumando. Madre Teresa, eu gosto muito da vida de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa um dia disse essa frase: pessoas que atiram pedras não têm tempo para amar. Grave bem essa frase de Madre Teresa. Pessoas que atiram pedras não têm tempo para amar. É preciso essa dimensão do amor. Deus nos perdoa. Já imaginou se Deus não perdoasse a gente? Já pensou que você fosse no confessionário e se escutasse do sacerdote: Deus não perdoa, vai te mandar aqui? Você seria a pessoa mais frustrada. Mas é no perdão do confessionário que a gente não procura mais o confessionário. Os confessionários são vazios. A gente conta no dedo que se confessa. Mas a gente vai no psicólogo, no psiquiatra e conta tudo. Chora, fala do falecido, fala do Jesus. E às vezes o psiquiatra, o psicólogo, ele vai preencher o quê? De remédio. Diazepam, Zolpidem, Rivotril. E no confessionário, não. No confessionário, o que você escuta? Vai em paz. Deus te perdoou. É esse remédio, é isso que nós temos, o mundo tem que aprender hoje, essa dimensão do amor. Lembre-se, o perdão é a vitória de Deus. E esse evangelho bonito, o evangelho, Jesus escolhendo os 12, é um número bonito na Bíblia, as 12 tribos de Israel, né? O Apocalipse fala as 12 portas da Nova Jerusalém, e Jesus começa o mundo, começa a humanidade com 12, começo, continuação do povo de Israel. E aqui aparece isso, diz que Jesus subiu a montanha. É interessante. Jesus, em todos os momentos da vida dele, a primeira coisa que ele faz é se joga e vai rezar. É nos escolha dos 12. Quando ele vê lá na montanha os discípulos no mar quase afundando, ele está rezando. No caminho do Getsemane, antes da cruz, ele está rezando lá no Monte das Oliveiras. Aqui aparece Jesus rezando. Depois que ele reza, ele convida. E diz a Bíblia, ele convidou quem ele quis. Convidou Pedro e o traído. Aí você já sabe. Convidou Mateus, que era um cobrador de impostos. Convidou lá um Judas, que o traiu. Convidou um Tomé, que não acreditou que ele estava ressuscitado. Só se eu vi a marca dos pregos. Convidou um diabo e João que disseram: depois que tu estiver no céu, guarda 2 lugarzinhos, um para mim e outro para o outro, na esquerda e na direita. Isso que ele pensou. Se ele não tivesse pensado, olha a cacalhada que tinha convidado. Isso que ele pensou. Diz a Bíblia, subiu a montanha e escolheu. Mas ele escolheu justamente os que mais tinham fraqueza. Ele sabia de Judas. Ele sabia.
E notem que Judas, claro, tirando João, mas Judas foi o discípulo que ele mais olhou e amou. Tanto que no lava-pés, o que é que acontece no lava-pés? Ele vai lavar o pé de Judas e ele vai olhar para Judas, ele pega o pão, aliás, né? Parte o pão, entrega para Judas e diz: Judas, é isso mesmo que ele quer fazer. É a hora que Judas pega o pão da mão dele e sai da cena. Mas até que Jesus amou. Ele deu essa oportunidade de Judas. Tem certeza disso. Foi a escolha de Judas. Assim ele escolheu eu. Escolheu você. Com defeito, com falhas, com dificuldades. E uma coisa que eu digo: as pessoas que mais ajudam a igreja são as que menos se entendem. São as que estão alto. Mas são vocês. Com a sua falha, com a sua miséria humana. Lembre-se disso, Deus me escolheu. Do jeito que eu sou. Na minha fraqueza, Deus santo, só Jesus e Nossa Senhora que nasceu santa. Ninguém nasceu santo. Sebastião era pagão. Antes de se morrer. Pagão. Não acreditava em nada. E quantos santos, com as suas misérias, com a sua fraqueza? Nesse momento, então, inclina a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos terminar com uma oração. Te coloque dentro da primeira leitura. Senhor, eu vejo às vezes inimigos. Davi hoje era odiado por Saul. Às vezes também, Senhor, eu não sou compreendido. Às vezes também porque eu ajudo a igreja, até dentro da minha casa. Tem gente que não entende. Tem gente que não aceita. No mundo que eu vivo, Senhor, quantos dizem para mim: tu ainda vai na igreja? Tu ainda reza? Quantas pessoas, porque eu acredito em ti, em ciúmes, inveja. Mas, Senhor, eu vim aqui para pedir para essas pessoas que talvez não gostam de mim, pessoas que não entendem. E sei que essas pessoas que não gostam de mim, elas precisam ser amadas. E eu peço por essas pessoas hoje. Eu peço que tu derrame, Senhor, por mais dolorido que seja para mim dizer isso, mas tu derrame a tua graça e converta o coração dessa pessoa. Senhor, hoje também eu me coloco no lugar dos 12 apóstolos. Eu fui chamado por ti, eu fui chamado como catequista, como animadora, como coordenador de pastoral, de movimentos. Tu me chamaste do jeito que eu sou. Talvez a minha ignorância. Eu não sei tanto de igreja, Senhor. Mas o que eu sei, eu coloco a teu serviço. Tu confias em mim. Não me dê força. Tu me colocaste, tu me deste essa missão, essa pastoral, esse movimento. Tu me deste essa missão de noveleiro, de festeiro. Me dê força, Senhor. Não deixa eu desanimar, porque pedras eu sempre vou encontrar. Os Saúls da vida eu sempre vou ter. Mas eu aprendo. Como disse Madre Teresa, não jogar pedra, mas que eu aprenda a amar. Faça esse momento de louvor, agradeça a Deus.
para que os ministros condenados exerçam seu serviço ao povo de Deus com fidelidade e amor. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que cresça na sociedade a prática de não violência do perdão em lugar da vingança e da hostilidade. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que nossa comunidade seja firme contra a tentação de deixar-se seduzir por propósito contrários aos de Jesus. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos na mesma fé e oração, que São Sebastião nos abençoe e nos proteja de todo mal. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que São Sebastião abençoe e ilumine todos os festeiros que os trabalhos de vocês sejam uma forma de oração e evangelização, trazendo muita paz. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isso pedimos, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar. Fica comigo, Jesus.
vocês, então, rezemos, meu irmão e irmã, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso reino e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o sangue que o santo mártir Sebastião derramou, a imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, os celebramos na terra, louvando a vossa majestade, cantando a uma só voz. No fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos
e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje temos a intenção de sétimo dia, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a cruz eterna. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Sebastião, bem-aventurada Albertina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
perdoai as minhas ofensas, como eu também perdoo. Por isso que às vezes o pessoal fica chateado quando eu digo, não é fácil rezar o Pai Nosso. Perdoai as nossas, como eu perdoo. Olha a primeira leitura, testemunho de tal. Vamos rezar, vamos pedir que Deus nos ajude a viver essa dimensão do perdão. Lembre-se a frase que eu disse, o perdão é a vitória de Deus. Vamos dizer essa frase? O perdão é a vitória de Deus. Mais uma vez. O perdão é a vitória de Deus. Então dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sem livre do pecado, protegidos de tanto perigo neste mundo, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos teus apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhando o Evangelho de hoje, tão bonito, chamado dos 12, lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz assim: subindo para o céu, ele olha para os discípulos e diz: vão pelo mundo, anunciem o meu Evangelho, não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Porque eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em
para a vida eterna. Amém.
infundi em nós o espírito do vosso amor e fazer que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus amigos. Amanhã, sábado, a nossa festa continua. Teremos transladação com a imagem de São Sebastião, saindo da casa do casal Marcelo e Madalena às 19h30. Todos aqueles que quiserem acompanhar a transladação estão convidados com seus carros, motos, caminhões, bicicleta, seja como for, vamos fazer uma bonita procissão. Teremos às 20h celebração. Presidente, Diácono Jair Gregório. Animação, Ministério de Música Kairos. Liturgia, Comunidade do Alto Arroio. Paralimpos, Comunidade de Alto Arroio, Dízimo e CPC do Arroio. Responsáveis, Maneca, Zenaide, Priscila, Joaquina, Valdir, Antônio e Marcos. Hoje, após a missa, teremos no salão a noite do Picadão. E amanhã, após a missa, teremos no salão a noite do Estrogonofe. Em nome da comunidade São Sebastião, agradecemos a todos que vieram
Obrigado. O Alex, eu gosto, né? Eu considero um irmão, né? E queria agradecer aos pais também, né? Isso aí. Olha lá. Certo? Juiz da época, isso? E o padre, eu trabalhei na rádio muito tempo. Foi não, foi a facilidade do amor. Foi não, Alex. Foi não, é. Valeu. Juízo, isso? Tá certo. Cuidado dessa franja aí no zóio. Não sei como é que ele enxerga de noite. Eu trabalho para enxergar de noite. Pois, menino, né? Pois é. O pessoal do Arroio de Roça. Certo. Obrigado, obrigado. Lá do Través. Retrato depois. Muito bem. Muito bem, vamos ficar até que eu vou para o salão. Obrigado. Cenário muito bom. Chegou atrasado, mas veio. Mas veio, muito obrigado, viu? Sempre tem esse carinho pela cenário. Levante a mão quem não é igual da Arroio. A cenário era de Minéria, mas Maria, vocês aí, Campestre, Mirim e lá. Campestre, e mais algum canto? Nova Brasília? Lá atrás tem um. O centro, né? Aí vai cá, né? Mas valeu, uma sabe, vamos visitantes. São Sebastião. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da sempre Virgem Maria, Imaculada Conceição, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, São José, pela intercessão do glorioso mártir São Sebastião, que o Senhor abençoe a tua noite, abençoe a tua casa, a tua família, a você que está nos escutando agora, você que está cansado, depressivo, você que está aflito, aflita agora, está nos acompanhando, que o Senhor abençoe o teu coração, console o teu coração. A você que está agora trafegando por esta DR, no seu automóvel, nos escutando, que o Senhor te abençoe. Abençoe a vocês, querido povo do Arroio, que vocês continuem firmes na fé, esta comunidade viva, alegre, bonita, que é o Arroio. Que Deus nos abençoe. Esse Deus que é todo poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo.